Fala destravada que o William Borghetti nos novos estúdios aqui estão sendo, né, produzidos, um novo fundo aqui, uma iluminação. Espero que a qualidade de som e imagem esteja cada vez melhor aí para que você consiga absorver o conteúdo que eu apresento aqui com mais clareza. E hoje eu quero falar de um assunto muito relacionado à neurociência, né? Vou pegar aqui o meu companheiro Vando, que você já conhece aqui de longa jornada. E eu quero falar hoje sobre um assunto da neurociência que tem tudo a ver com comunicação, que é o neurônio espelho. Pô, William, neurônio espelho, é difícil de entender isso aí? Não, vai ser bem fácil, aliás, e você vai entender como que isso tem a ver muito com a questão da comunicação. Bom, então primeiro para a gente entender o que é neurônio espelho e de onde surgiu esse conceito científico aí na neurociência. No ano de 1994, na Universidade de Parma, né, na Itália, um grupo de cientistas tinham ali os macacos rezos, né? Normalmente são utilizados aí nesse tipo de experimento. E os macacos rezos, eles foram testados ali, medidos nas questões motoras. Então, como que funcionava? O macaco estava ali no ambiente, ele tinha ali um eletroencefalograma, ele estava sendo monitorado, e cada vez que a mente dele ativava para que ele fizesse um movimento qualquer, o sistema apitava. Ou seja, eles colocavam ali um amendoim, um pratinho de amendoim próximo do macaco, e aí falava, né? Colocava o potinho e falava para o macaco pegar. Quando o macaco fazia o movimento de pegar o amendoim, o sistema apitava que o cérebro estava entrando em movimento e lá no eletro mostrava a área que ele estava ativando. Então, os cientistas estavam ali medindo quais as áreas motoras que ele fazia aquele movimento. Muito bem, foi feito todo o trabalho. Aí, aí que começa a ficar interessante. Um dos intervalos, um dos cientistas foi até o local ali e pegou um amendoim e comeu. Pegou o amendoim ali e comeu. E aí a máquina apitou. Eu falei, nossa, que estranho, né? Aí pegou o amendoim, comeu, a máquina apitou novamente. E o macaco estava olhando para ele fazer aquele movimento. Ou seja, para o macaco, olhar a pessoa comendo amendoim ou ele mesmo comendo amendoim era a mesma coisa, tinha o mesmo efeito. Porque existe uma área no nosso cérebro, sem entrar em detalhes aqui neurocientíficos, mas que nós temos os chamados neurônios espelho, ou seja, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, a gente começa a espelhar esse movimento e, segundo os estudos, é devido à nossa evolução, ou seja, conforme a gente foi evoluindo para que a gente fizesse parte do grupo, a gente vai imitando as características daquele grupo. Então, um bebê que nasce é muito fácil de ver isso, né? Ele começa a imitar ali os trejeitos, o que as pessoas fazem, e aí ele vai carregar isso por toda a vida adulta. Inclusive quando a gente pega, por exemplo, italianos, né? Então o italiano tem aquela coisa de fazer movimento com as mãos e por que eles fazem isso? Porque a criança que nasce vai aprendendo a fazer aquilo e aí vai se somando. E aí os estudos dos neurônios espelho, que são aceitos por toda a comunidade mundial científica, ele trouxe coisas muito interessantes na nossa análise. Por exemplo, quando você vê um filme de terror que o Fred Krueger lá tá cortando alguém no meio, a gente sofre com aquilo ali. Pô, mas eu tô no meu sofá, quietinho, confortável, seguro. Por que eu sofro quando eu assisto aquilo ali? Por causa dos neurônios espelho. Filme pornográfico. Por que uma pessoa sente prazer ao assistir um ato pornográfico? Exatamente por causa dos neurônios espelhos. Inclusive, quando alguns estudos sobre autismo, por exemplo, existe um impacto nas questões dos neurônios espelho exatamente pela questão da conexão que o autista acaba tendo. Então, um dos elementos que é estudado dentro do autismo é a questão dos neurônios espelho. Legal, William. O que tudo isso tem a ver com comunicação, que é o tema, o assunto aqui do nosso canal? Tem tudo a ver quando a gente vai falar sobre o quê?
sobre como que eu me comporto para que as outras pessoas que estejam me assistindo se comportem também. Então, se eu entro num palco, se eu entro num vídeo querendo motivar as pessoas e entro devagar, entro assim, triste, o que acontece? Automaticamente as pessoas vão se espelhar em mim e vão entrar naquele fluxo ali. Então, se eu tô querendo contar uma história triste, eu não posso sorrir. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Chegou, a casa pegou fogo e toda a família morreu. E aí eu tô assim, ó. O que eu tô fazendo com quem tá me assistindo, com você que tá agora vendo esse vídeo? Eu falo uma coisa que você vai se conectar de forma engraçada ouvindo uma história trágica, ou seja, não vai funcionar. Então, a grande sacada do neurônio espelho é que você tem a capacidade de transformar o outro. O outro tende a repetir o que você está fazendo. Então, se você é o centro da atenção na área da comunicação, seja no vídeo, seja na palestra, seja ao vivo, seja numa reunião, você tem que ditar o ritmo daquilo ali. Ou seja, tô falando algo triste, eu quero entristecer, eu quero emocionar as pessoas que estão assistindo, eu tenho que me fechar. Eu tenho que dizer que aquela história é muito triste. Que aquelas pessoas, infelizmente, morreram e não tiveram chance de sobrevivência. E aí eu tô triste aqui, ó. Meu tom de voz tá triste, meu corpo tá fechado. Agora, se eu quero motivar, eu tenho que expandir, eu tenho que subir meu tom de voz, eu tenho que estar firme naquilo ali que eu tô falando. Exatamente pelo fato de que se eu fizer isso daqui, eu trago também a relação aqui do neurônio espelho para quem está me vendo. E aí, se eu quiser motivar, eu motivo. Se eu quiser emocionar, eu me emociono. Se eu quiser fazer rir, eu preciso ali ser sarcástico, eu preciso achar o timing da piada. Às vezes a mesma piada que ela é contada por uma pessoa, por outra não fica boa, exatamente pela forma com que aquilo é expressado. Portanto, utilize os neurônios espelho ao seu favor. Legal? Utilize isso porque as pessoas que estão te assistindo, elas vão se conectar e dessa forma você vai conseguir transmitir, além da sua comunicação verbal, todo o entorno para fazer com que aquelas pessoas prestem atenção como você está assistindo esse vídeo até agora. Legal? Espero que essa dica tenha ajudado. A partir de agora, esse estúdio será mais visualizado por você. E muito obrigado por você que me acompanhou até aqui e vem acompanhando aí a evolução dos equipamentos, do estúdio, das coisas. O meu muito obrigado. Até a próxima.